Dia 2: Galhos versus raízes. Em Jeremias, capítulo 17, versículo 8, a gente vê uma menção a respeito de uma árvore plantada junto às águas, dizendo que ela estende a sua raiz e ela não teme quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdinhas, e ela não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar fruto, porque ela está ali, junto com o Senhor. A ideia é essa. Só que às vezes a gente olha para a gente e a gente vê que os nossos galhos estão sem frutos. Então, quando a gente para observar, a gente vê que o galho sem fruto é um sinalizador de que algo não está bom. Assim como a febre. A febre, ela mostra que existe uma infecção por trás. Ela vem só para nos avisar. E o galho seco, da mesma forma. O galho sem fruto é dessa mesma forma. Então, a gente não adianta só a gente ficar tomando remédio quando a gente está com febre sem a gente ir atrás da infecção. Assim somos nós. Assim é a árvore. A gente não adianta ficar só olhando por aquilo que é superficial, para aquilo que é aparente, e a gente não olhar realmente para a raiz das nossas árvores. O que está realmente doendo, o que está minando as minhas emoções, o que me impede de seguir para frente nos meus projetos, nos meus sonhos, nas minhas decisões que eu nem consigo tomar. E esse talvez seja o grande objetivo deste devocional, expor as raízes. E é por isso que eu e você estamos aqui, para que as nossas raízes possam ser expostas ao Senhor. Porque enquanto a gente dá valor somente para os galhos, ou seja, para a reputação, para o comportamento, para o nosso status, o Senhor está atento aonde? Às nossas raízes, àquilo que ninguém é capaz de ver. Então, se será que de fato, se o Senhor se aproximar da nossa árvore, imagina você como uma árvore, ele vai olhar e ele vai ver as facetas do fruto do Espírito? Ele vai ver em você paciência, bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão, amor. E ele vai olhar para essa árvore e falar: Poxa, olha só, o fruto dessa árvore é a semente, condiz com a semente. Porque muitas vezes a gente vê pessoas que não condiz com a semente que foi plantada. Assim, já imaginou você indo numa laranjeira, você chega lá na laranjeira e tem abacate. É muito estranho. É assim que Deus faz com a gente. Ele quer que nós sejamos íntegras, a ponto de que sejamos igualzinho à semente que ele plantou. Aqui ela fala também no livro a respeito das folhas. Ela fala que as folhas, elas correspondem ao que fazemos, os atos de serviço que dedicamos às pessoas. E ela está falando que o grande problema desse serviço, que às vezes é a gente buscar a legitimidade pelo que fazemos, pelos resultados, pelo ministério, profissionalismo ou pela reputação diante das pessoas, não por quem somos realmente. Às vezes dentro nós estamos ali dentro eu fico imaginando o caule ali assim, né? A gente vai, a gente tem a raiz que seja até boa, que a raiz fala, olha, vai lá, faça isso, faça aquilo, cuida da sua casa, seja uma boa dona de casa também, além de trabalhar fora. Mas às vezes a gente vai e o nosso caule está cheio de reclamação, cheio de reclamação. O que a gente vai poder dar? As nossas folhas vão ser o quê? Se existe problema na raiz ou se existe problema no caule também, vai chegar ali e não vai dar fruto nenhum. Então ele fala o quê? A gente não pode ficar buscando a reputação das pessoas. A gente tem que cuidar de uma casa com alegria. Todos nós temos que cuidar. Umas com empregada, outras sem, mas temos que cuidar. Então cuide com alegria. O Senhor te deu, é o seu ministério, é a sua primeira, o seu primeiro ministério é a sua família, é a sua casa. Então faça isso com muito amor. Ele vem falando também que os nossos galhos, eles são como se fosse um feed nas redes sociais. Eles podem aparentar ali a abundância de frutos e folhas, mas na verdade, muitas de nós, ela fala que está tentando disfarçar a própria esterilidade. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes atrás da nossa folhagem, a gente tenta esconder alguma coisa. Por isso eu paro, abro um parêntese aqui para falar assim: não tente camuflar, às vezes, algum problema que você tem, porque a falta de fruto, a ausência de fruto, ela vai vir. Então, verifique, não permita que
a sua raiz continue deteriorada da forma que está. Se há algum problema, procure ajuda, procure verificar, observe o que está acontecendo, porque a nossa predisposição em servir aos demais é muitas vezes complexa, porque ela deseja uma exibição de resultados sem que haja necessidade de dispor dos frutos verdadeiros. Porque a gente está ali, é só aparência mesmo. Quando a gente às vezes está servindo, as pessoas não conhecem a gente no nosso íntegro. O pessoal do trabalho não é aquele que mora com a gente, que sabe, né, como eu sou realmente dentro de casa. Então, os frutos de cada um, que cada um deve ter, é como um destinatário para o Senhor e não para as pessoas. Ou seja, eu não devo viver de aparência. Porque esses frutos ali, eles são a prova de que a gente cumpre realmente o propósito de Deus. Então, eu preciso, às vezes, eu estou no meu trabalho, eu estou na minha igreja, eu estou na minha escola, eu estou na minha faculdade, eu não preciso ficar me exibindo para as pessoas me reconhecerem. Os próprios frutos que eu estou entregando ao Senhor está sendo visível para cada pessoa. Por quê? Porque eu ajo com bondade, com amabilidade e assim vai. Então, é crucial que nós não baixemos a guarda e nem sejamos guiados pela aparência. Que nós possamos ser aquilo que nós somos dentro de casa, no nosso íntimo, fora, nas redes sociais, em todo lugar. E Deus, Ele vê você da forma que você é. Ele tem como se fosse uma lupa gigante e Ele pode te ver profundamente. Então, se você ainda não se expôs ao Senhor, se exponha. Coloque e fala, Senhor, pegue as minhas raízes, tira ela do vaso, arranca a terra e me lava, me limpa, me purifica. Porque Deus, ele é o único que pode enxergar as suas raízes. E ele é o único que também pode tratá-las. Então, somente aquele que nos criou tem autoridade para tocar e restaurar uma raiz ferida dentro de nós. Mas por isso ele deseja primeiramente nos revelar o estado dela. Então, você precisa olhar hoje para os seus galhos e verificar como eles estão e ser sincera com você. Querido Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos mais um dia pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo a respeito da nossa árvore, da grande árvore que é o nosso eu, o nosso corpo, tudo, ó Pai, que o Senhor formou em nós. E nós, às vezes, estamos quebradas, deterioradas, com as nossas raízes apodrecidas, com as nossas raízes encharcadas ou secas demais. E muitas vezes nós estamos aí sofrendo, perambulando de um lado para o outro, mas às vezes o nosso coração está fechado sem nos abrirmos para o Senhor. E Pai, que essa mulher que às vezes está passando por essa esterilidade na sua nos seus galhos, Pai, que ela possa se abrir, que ela possa dizer para o Senhor: toma, Senhor, o Senhor é livre para colocar a sua lupa nas minhas raízes. Lava, purifica, renova, molda, quebra e faz tudo de novo, Pai. Em nome de Jesus, que você, assim como eu, possa colocar um start aí, apertar algo assim que falar, Senhor, eu quero a partir de agora começar de novo. Modifica, eu quero que o Senhor me veja, não que eu esteja preparada para o mundo, mas que eu possa ser agradável aos teus olhos. Em nome de Jesus. Amém.